Este é o Papo de Prateleira, seja bem-vindo, é o espaço que você já conhece, que está sempre conversando a respeito de tudo o que acontece com o agronegócio brasileiro. Essa força maravilhosa acabando de colher uma safra recorde e vai caminhar de novo para outras safras recordes. Agora no meio do ano, principalmente o nosso milho e o grão campeão aí do meio do ano, e depois mais uma super safra de verão, 23, 24. E a gente está sempre conversando com todo mundo que vem aqui bater papo, dividir conhecimento, com o apoio do nosso Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, essa plataforma maravilhosa, esse marketplace que ajuda o cliente final de todo mundo que está na fazenda a receber as últimas soluções tecnológicas e ainda ganha pontuação para isso, para comprar mais insumos e produzir mais na sua fazenda. E por falar em produção de fazenda, não tem produção que ocorra cada vez com uma produtividade crescente se não for utilizada máquina, se não for utilizado implemento, se não for utilizado aí recursos que ajudam a produzir mais de maneira mais rápida. E é por isso que está aqui para conversar com a gente no Papo de Prateleira o Carlos Reinaldo Nogueira Filho, ele que é agrônomo e gerente comercial da Incomagre. Ô, Carlos Reinaldo, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá? Muito obrigado aí pelo convite. É um enorme prazer estar com vocês. Vamos lá, Então, o prazer é próximo. todo nosso. Eu vou contar uma coisa. Vocês aí que vão, a gente está se preparando, o Carlos está se preparando, a Incomalho está se preparando, eu estou me preparando, o Carlão, meus colegas, o Grupo Public em Peso, para a gente vai para onde? Vai para essa feira espetacular, que é em Ribeirão Preto, a AgriShow, 28ª edição, o que provavelmente é uma das 3 maiores feiras agropecuárias do mundo, tá? E marcadamente formulada, nascida aí com máquina, com equipamentos agrícolas. A Incomag está preparando um furdúncio lá, hein, o Carlos Reinaldo? Com certeza aí, a gente veio ao longo do último ano com uma expectativa muito grande e vamos chegar na AgriShow desse ano com lançamentos incríveis aí, que é imperdível para o produtor rural e revendedores de máquinas agrícolas também. Fica o nosso Perfeito. convite a todos Aham. para que visite nosso stand. Maravilha. A partir de 1º de maio, hein, gente? Uma segunda-feira, não esqueça disso. Vão lá no estande da Incomaga. É só pegar o mapinha lá na entrada lá da AgriShow, que você acha facinho onde é que eles vão estar. E vão estar, o pessoal estava destacando aqui para mim, principalmente 5 lançamentos muito bacanas aí para melhorar a performance da lavoura e da pecuária também, porque a Incomagre faz equipamento que serve para as duas áreas do agronegócio brasileiro. Pode falar a respeito aí desses 5 lançamentos, que tem coisa boa, né, rapaz? Vamos começar por qual? Justamente, a Incomagre tem aí uma característica de ser uma fábrica bastante verticalizada, a gente produz a grande maioria dos componentes que vão nos nossos equipamentos, com É, estrutura própria, com uma bastante tradição no mercado brasileiro, é uma empresa familiar, e a gente está lançando produtos aí que atendem tanto produtores rurais, agricultores, quanto produtores rurais pecuaristas. perfeito. Começar um pouco pela linha da pecuária, a gente está chegando com uma linha de misturadores de ração tracionados, né? Que, ou seja, ele faz a mistura do concentrado e distribui no coxo. Então, complementa a nossa linha de misturadores de ração vertical estacionário, agora tracionado e também com sistema de pesagem, com células de carga e balança eletrônica. Então, um produto com mais tecnologia embarcada, mais precisão e atende melhor aí o médio e grande pecuarista, tanto em sistemas de confinamento, semi-confinamento ou suplementação a pasto. Perfeito. E uma coisa, né, Carlos? O movimento de pecuária, de intensificação de produção, a gente tem que botar o pé no acelerador mesmo, né? Que esse é o caminho da pecuária, né? E isso envolve muito o quê? Envolve uma nutrição de qualidade que deve ser dado, ter horário, ser lançado de maneira correta no coxo, e por causa disso, um misturador é muito importante, né? Justamente, além do ganho, né, de rendimento operacional Exatamente. e a qualidade de uma mistura bem homogênea, isso é importantíssimo. O produtor pode combinar os ingredientes de maior disponibilidade na região e com Exato. menor custo, compondo uma dieta que prevê aí o balanço nutricional adequado para cada fase de desenvolvimento do animal, Exato. seja gado leiteiro, gado de corte, frango, porco, suínos, né? E para cada estágio de desenvolvimento há uma dieta balanceada mais adequada. E esse equipamento permite com que o produtor combine esses ingredientes da maneira que ele consiga o melhor custo-benefício e entregar uma ração de qualidade. E também já Perfeito. fazendo a distribuição no coxo.
Então, Perfeito. isso, E que uma vai ração bater muito também, na verdade, lá no bifão que a gente vai comer gostoso e que vai ser também uma carne de melhor qualidade. justamente isso reduz custo, né? Produzindo Aham, a ração na propriedade e também há incrementos de produtividade, seja em ganho de peso, seja em precocidade, seja em índice de, de prenhez, vários aspectos de perfeito, produtividade, é desempenho animal, né? Uma perfeito, nutrição adequada resulta em melhor desempenho animal. perfeito. E agora, e o resto é agricultura ou não? Aí também temos equipamentos que atuam tanto na agricultura quanto na pecuária. Ah, A perfeito. Incomagre é líder já na fabricação de misturadores de ração vertical, então é um produto que chega para complementar essa linha. Também produtos aí que servem tanto para agricultura quanto para pecuária, na linha de distribuição de fertilizantes e sementes a lanço, nós estamos chegando com a linha de distribuidores pendular. Como a Agri já há 40 anos aí no mercado, a gente completa em agosto desse ano 40 anos de mercado, a Ah, gente atua na linha de distribuidores de fertilizantes a lanço com sistemas a disco. Agora a gente está lançando o pendular, que é um sistema aí muito conhecido, mas que a gente chega aí com um produto competitivo, bastante robusto e com diferenciais. Então vale a pena para os produtores e os revendedores de máquinas conhecerem esse lançamento da AgriShow também, que na maravilha, capacidade de 600 quilos. maravilha. E o que mais temos aí? Aí temos também um equipamento bastante versátil, que é um tanque combate incêndio, né? Uma carreta tanque para combate a incêndios e multitarefa na propriedade, na capacidade de 15 mil litros. Então, ele tem um sistema de rodagem de dois eixos, um sistema de eixo dianteiro diferenciado, vale a pena conhecer. É um produto com bomba lobular de 4 polegadas, que faz aí captação e distribuição de água, né? Uma capacidade de 1.200 litros por minuto, então é bastante rápido. E é muito utilizado aí no combate a incêndios, principalmente regiões de seca extrema aí no Cerrado. Agora, na época do inverno chegando, de maio para frente, a gente vê muito focos de incêndio. Exato. Além Às vezes mesmo é disso, um incêndio espontâneo, né, o Carlos o Reinaldo? incêndio espontâneo, ele pode ser utilizado também como comboio, às vezes acompanhando uma colhedora, seja uma colhedora de cana, uma colhedora de grãos, que pode ter um eventual curto-circuito e pegar fogo ali, o equipamento pode evitar com que um dano muito maior possa ocorrer. E principalmente na região do Cerrado, que é fogo espontâneo, como você disse, ou criminal ou acidental, mas de qualquer maneira é importante que o produtor se esteja preparado para combater esse incêndio e não tenha um prejuízo ainda maior, ou seja, incêndio em pastagens, em áreas de produção de grãos, em estábulos, um equipamento imprescindível aí É em o que qualquer eu que ia seja. reforçar contigo agora, Carlos. A fazenda brasileira, ela tem a característica assim de ter equipamentos super modernos, né? Tem uns equipamentos até que são super sofisticados, mas tem alguns equipamentos que são uma mão na roda quando a gente fala, né? E um tanque é uma coisa que tem inúmeras utilidades para manejo na fazenda, né? Importantíssimo isso que você falou, porque além do combate a incêndio, que vai ficar mais focado na estação da seca, o tanque ele é multifuncional, ele faz Né? abastecimento de pulverizadores, seja ele pulverizadores automotrizes, pulverizadores de arrasto ou montado no terceiro ponto, ou fruticultura, qualquer tipo de pulverização. Faz pequenas irrigações, Né? transporte de água, até manejo de dejeto de suínos, esse equipamento também faz. Exato. Então, Cara, você sabe que eu acho que dá até para, de vez em quando tem alguém enchendo muita paciência do fazendeiro, viu? Ele chama o capataz dele e fala, ó, põe esse sujeito aí nesse tanque, faz favor, leva ele lá na porteira, manda ele embora, essa praga dos infernos. justamente, ele já vem com bagageiro, ele vem com kit enrolador de mangueiras, também com Legal. 25 metros, para ele poder fazer alguma lavagem de equipamento, Exatamente, lavagem de algum lugar da fazenda, né? Algum lugar que está algum precisando. estábulo ou lavagem de É, equipamento, ou combater um foco de incêndio ali, mais às vezes interno, dentro de um galpão, ele tem essa precisão, maravilha. ele consegue manualmente direcionar. Então, ele tem um esguicho
na ponta, onde ele consegue regular um jato sólido ou um jato mais chafariz. Mesma Maravilha. O coisa que no mais ele canhão tem? monitor. Mesma Ah, coisa que no legal. canhão monitor com giro de 360 graus. Rapaz do céu. Ele consegue alcançar aí até 30 metros. Já vem com bagageiros para colocar os galões de produto, né, de Aham. fitossanitários. Então é um produto multifuncional imprescindível na lavoura e serve para o pecuarista, serve para o agricultor. Maravilha. Você que está acompanhando, aí, não fica enlouquecido com a funcionalidade dos equipamentos, não. Que na apresentação dessa conversa aqui com o Carlos vai estar lá um ponto de contato para você poder mergulhar e saber direitinho, com calma, tudo o que esse equipamento pode oferecer para você. Além do tanque aí, da carreta, o que mais que a gente tem e do Com material de certeza. fertilizante e distribuição? E nós teremos aí dois grandes lançamentos na linha de pulverização. Ah, Um deles é um pulverizador de arrasto. A Incomag está fazendo um relançamento do Champion 2000 litros, ou seja, um pulverizador que já estava na nossa linha, a gente repaginou, trouxe perfeito. mais tecnologia para esse equipamento. Então, ele é operado em questão de controle de altura de barras, fechamento de barras, tudo através de um joystick eletrônico. Pô, que legal. Então, elimina aí fiação, traz toda uma comodidade, conforto para o operador, facilidade, ou seja, tudo na mão do operador. Ajuda muito o manejo da coisa a manejar, né? É. E ele virá com um sistema de quadro de barras e barramento muito similar ao nosso autopropelido de 2.000 litros, que é o Overlander, e está sendo muito bem comentado no mercado. Então, é um produto bastante diferenciado, chassi parafusado, construído num aço estrutural, bomba de pistão e membrana 140 litros por minuto, tem o tanque de água limpa, incorporador de defensivos, tudo que traz comodidade para o operador. E ele já vem equipado com válvulas elétricas, fluxômetro para o controle de vazão e GPS guia com controlador de vazão e corte automático de sessões. Ou seja, são Que 7 sessões maravilha. de pulverização. Uma máquina completa e com alguns diferenciais. Já vem com luz de LED para iluminação noturna e também opcional de sensor de altura de barras. Ou seja, a gente desenvolveu um Ah, próprio isso é muito sensor. importante, né, rapaz? A gente desenvolveu um próprio sensor e o sensor de altura de barras tem como função manter a barra sempre na altura correta, Perfeito. informada lá no painel. Tem um painel eletrônico que vai junto à cabine do trator, onde ele comunica, né, a altura que ele deseja manter o barramento. Ou seja, se ele quer a 50 centímetros do alvo, seja esse alvo solo ou planta, ele pré-define ali e o sensor vai sempre atuar corrigindo a altura da barra para poder manter uma aplicação mais uniforme ao longo da faixa de distribuição. Ô, Carlos, você sabe que eu acho uma coisa interessante, né, quando você vai explicando aí os equipamentos, que é assim, você está sempre falando a respeito das características, né, tecnológicas de modernidade, né, para trazer mais ação em nome de produtividade na fazenda, mas no fundo, tudo é sinônimo de usar o insumo na medida que precisa ser usado, né, que é para ser eficiente para a produção, mas sem possibilitar qualquer tipo de desperdício, né? Justamente. Então, o equipamento, ele é pré-definido para poder entregar, né? Na É, pulverização, a gente precisa que a gota chegue biologicamente ativa no alvo. Então, a gente precisa entregar ela com qualidade e, para isso, tem todo o controle, estabilidade de barras, ou seja, acumuladores de nitrogênio que fazem com que o barramento tenha um amortecimento eficaz, o sistema de balanço, né, do quadro de barras também, para que ele tenha maior durabilidade, claro. mas evidentemente a tecnologia entra para poder atuar nesse controle. O GPS está ali fazendo a leitura da velocidade. Caso haja aumento ou diminuição dessa velocidade, a válvula reguladora abre ou fecha para manter o volume de aplicação constante. Então, o produtor não pode ter nem desperdício, nem falta de produto aplicado, Nem para que fale, ele né, tenha, rapaz? para que ele tenha o controle desejado. Então, também a sobreposição é um outro ponto muito importante que gera desperdício ou muitas vezes fitotoxidez na planta. Então, o corte automático de seções faz com que uma sobreposição não seja aplicada. Onde já foi Perfeito, aplicada, não será aplicado novamente. Então, isso traz redução de custo, de certa maneira, perfeito, menor desperdício perfeito. e evita fitotoxidez ou algum dano à planta.
Perfeito. E a outra característica que eu até acabei de citar, que é assim, quando você vai falando em modulação, você está falando o quê? Em adaptação do equipamento aos diversos tipos de solo, de região, de montanha, de aclive, de declive, porque afinal de contas o Brasil é um país com quase 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Quer dizer, tem fazenda com tudo quanto é tipo de solo, de inclinação e tudo mais. Ô, Carlos, eu não queria encerrar essa nossa conversa, a gente falar a respeito, a gente tem umas histórias muito bonitas, né, na economia brasileira, né? Isso em várias áreas, né? Não só no agronegócio, mas no agronegócio também. E a empresa sua aí, rapaz, a sua família, é muito bacana a história, porque é uma história de uma empresa familiar, né? E que ele estava me contando antes que não começou nem com o pai, não, começou com o avô. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você falasse um pouquinho a respeito aí da Incomag e como é que nasceu essa ideia aí em Itapira, um lugar aqui pertinho de Campinas, onde eu fico, né? E que agora chegou nessa potência aí. Justamente, Ulisses. Eu gostaria só de comentar sobre o quinto lançamento, aí eu entro Ô, rapaz, mas Tem você mais me um. corrija, então vamos voltar ao Tem lançamento. mais Depois um. a gente conta a Para a gente história de não quem perder a fez o sequência. lançamento, né? E aí tem o lançamento aí, que é mais um pulverizador autopropelido, né, na nossa família de pulverização, Ah, que é o Overlander 2700. Então, um produto aí que chega com os upgrades com relação ao Overlander 2000 e vale a pena conhecer. Eu não vou dar muitos detalhes porque tem que conhecer lá na AgriShow. não, Então, eu que vou todo falar um mundo fique pouco. sabendo é o seguinte: tudo que ele falou, além de manejo, né, e de coisas super funcionais, como é o caso, por exemplo, da carreta tanque, a gente está falando tudo em cuidar muito bem do solo e de cada planta. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de pulverização, fazendo a maneira correta, quando precisa, para corrigir um mau desenvolvimento de planta, acelerar o desenvolvimento de quem está indo direitinho. Quer dizer, é tudo para aplicar bem a favor da produção e economizando o máximo possível, que desperdício é uma palavra que deve ser abolida de qualquer sistema produtivo, né? Agora, vamos lá, cara, como é Justamente. que nasceu essa história bonita aí que resultou lá numa inauguração em 83? Legal. A família tem uma história muito bonita aí no ramo de máquinas agrícolas. Então, meu avô, junto com os irmãos, iniciaram na década de 50 a fábrica Irmãos Nogueira, que é muito conhecida no Brasil também no ramo da pecuária. Bacana. E por mais de 30 anos prosperaram juntos, os irmãos. As famílias foram crescendo por uma questão pessoal de cada um, preferiram cada Claro, um partir para o seu lado. E aí surgiu a Incomagre em 1983, já com o meu pai como diretor e seus irmãos, e a empresa aí sempre apostando em inovação. A gente já partiu com algumas linhas que permanecem até hoje, que é a linha de distribuição de fertilizante, que a gente está trazendo lançamentos, a linha de bacana. tanques, que a gente está trazendo esse lançamento do 15.000, a linha de pulverização a gente entrou na década de 2000, dos anos 2000, ou seja, já há 20 anos trabalhando nessa linha. E também misturadores de ração, que é um dos carros-chefe, e a gente é líder de Triturador mercado. também, né, o Carlos? Trituradores de milho, a gente também é um dos Isso. líderes de mercado. E os distribuidores de esterco líquido, a gente é muito forte. Então, são produtos carro-chefe da empresa. Também a gente fabrica carretas forrageiras, carretas para transporte de materiais em geral na propriedade, carretas basculantes. Então, hoje é um portfólio que agrega bastante opções para É bem o variado, né, rapaz? pecuarista e produtor rural de maneira geral. Perfeito. Ô, Carlos, fala uma coisa. A Incomagra, ela está ao ladinho lá da AgriShow há quanto tempo? E qual é a expectativa que você, o pessoal da empresa, tem para a edição desse ano? Olha, a Incomagre participa da AgriShow desde o princípio, Que então legal. já mais Tá de 20 anos abraçado no que Maturro lá faz tempo, então. faz tempo. Então, desde que eu era criança, eu já participava da AgriShow, Você ia lá para ainda subir como, nas máquinas, né? ainda como curioso, mas participava ali com meus 7, 5, 6, 7 anos de idade, não me recordo ao certo. E desde essa época aí a gente nunca faltou a uma edição sequer da AgriShow, Que legal. assim como outros grandes eventos do Claro. setor de máquinas agrícolas. E esse ano a expectativa é muito boa. Estamos trazendo lançamentos aí que agregam bastante para o produtor de maneira geral. A gente tem uma expectativa de visitação boa, assim Sim. como tem sido as demais feiras. O ano é de atenção, né? O pessoal vieram de anos excelentes, mas eu vejo como também um ano de otimismo,
os preços tendem a se acomodar, os custos de produção devem cair, então a margem deve prevalecer e o produtor deve continuar apostando em tecnologia, em produzir mais com menos, em otimizar as operações agrícolas, e um bom maquinário é o que permite com que ele entregue mais com menos. E é Perfeito. essencial. Ô, Carlos, eu acho que, na verdade, o que você está falando em relação ao ano, né, isso é importante, né? É assim, em primeiro lugar, que para todo negócio o mundo mudou e não para de mudar, né? É que nem o clima, né? Tanto na cidade quanto na fazenda. Os anos não são iguais. Então, a gestão na fazenda, e faz parte da gestão ficar de olho em modernizar a sua produção, e isso envolve, sim, envolve contratar gente mais capacitada, envolve comprar novos equipamentos para acelerar, porque a conta no final vale a pena, é investimento, não é gasto. Tudo muda, né? A atenção às mudanças, elas virão, então a gestão tem que ficar atenta, porque, como você disse, só vai ter margem quem realmente se adequar às novas situações. Né? Justamente, assim como nós na indústria também temos aí nossos equipamentos trabalhando, Ah, e a gente não exato, pode ficar com o equipamento defasado porque o momento não é o ideal. Se o exatamente. momento não é ideal, talvez agora é a hora de eu trocar o equipamento, porque não é o cenário mais favorável, mas é a hora de eu ter um equipamento que me entregue mais num tempo menor, porque isso vai fazer eu baixar custo. E acho Perfeitamente. que máquina em geral, né? Não vamos dizer máquina agrícola, mas qualquer máquina, ela melhora o rendimento. E se eu fosse vocês, eu ouvi o conselho do Carlos Reinaldo Nogueira Filho por vários motivos, tá? Primeiro que ele trabalha numa empresa familiar que existe desde 1983, sabe por quê? Sabe por que existe desde 1983? Existe quem entrega um produto que é procurado, quem é avaliado como bom pelo mercado, porque quem não é avaliado como bom pelo mercado sai do mercado naturalmente. Segundo lugar, que ele morou em Itapira, essa cidade deliciosa, uma cidade que eu passava ao lado quando ia visitar meu amigo Ferreirinha, lá da Associação Paulista dos Criadores de Suínos, que é a sede é em Espírito Santo do Pinhal, coladinha ali na Itaipira do Carlos. E, por último, ele é engenheiro agrônomo formado onde? Na melhor faculdade de agronomia do mundo. Logo, é mais um agrônomo fadado ao sucesso e à fama, não é não, Carlos? É Lá isso aí. é um pouquinho respeitada essa faculdade, né? É bastante. É exalquiano com orgulho aí. A Aham. gente respeita todos os profissionais do agro, mas exalquiano tem uma legião aí que a gente puxa a sardinha para o nosso lado. Tá vendo? Ó, esse jeitão do Carlos é igualzinho o jeitão do Roberto Rodrigues. Ele fala basicamente a mesma coisa, viu? Tem um monte de escola boa, mas é exalco, né? É isso Ô, aí. Carlos, super obrigado pela sua presença aqui do Papo de Prateleira. Eu queria Eu. agradecer a sua presença, chamar você para voltar aqui mais vezes para falar de lançamento novo, para falar do resultado, tá? Da AgriShow, que vai ser bacana, certamente. Eu vou te dizer uma coisa, Carlos, a minha expectativa é o seguinte, é de pânico que eu tenho da AgriShow, porque a AgriShow, ela já é um formigueiro humano de gente lá, normalmente. E esse ano, nas feiras que a gente foi, estava tudo bufando de gente. Eu tenho até medo de pensar como é que vão estar aquelas ruas lá da AgriShow, viu, rapaz? Não, mas a gente espera esse formigueiro dobrado, Ah, sim que é porque bom, né? esse contato, a AgriShow é sempre uma grande oportunidade da fábrica, É ter um claro. contato direto com produtores rurais, com revendedores de regiões mais distantes, somente do norte, do nordeste, do centro-oeste. Então, é um momento em que todos vêm para um mesmo local para celebrar junto aí E é por isso que inovação, fez sucesso, né, conhecer Carlos? novas tecnologias e ter realmente esse momento de encontro com o produtor rural, que muitas vezes o nosso canal é via revenda, a revenda vem para o produtor rural. E aí, às vezes a gente chega num evento desse, o produtor quer tirar dúvidas, quer ver às vezes alguma evolução que o equipamento teve ao longo dos Claro. anos, ele já tem a máquina há E como é que ele determinado vai usar na período, propriedade dele, né? né? Ou como que ele faz determinada regulagem. E também a gente está lá para fazer negócio, né? Então, É claro, ué. não Ó, podemos ó, perder essa oportunidade. Ô, Carlos, é o seguinte, sabe que economia é boa, que economia que é vibrante, que economia é próspera? A economia que tem muita gente fazendo negócio. É assim que uma economia cresce, é assim que uma economia faz e distribui riqueza e dá emprego para todo mundo, né? E como ele mesmo falou, assim, ó, é um formigueiro, mas é que nem um formigueiro mesmo. Todo mundo ali sabe o que quer.
Ninguém está na AgriShow sem saber o que quer. E a indústria e o produtor rural sabem muito bem o que quer. A indústria está querendo ofertar tecnologia mais eficiente e que vai dar margem para o produtor, e o produtor está conhecendo o que tem de tecnologia nova que ele pode adotar na fazenda dele. Então, nós vamos estar lá para passar em um monte de lugar muito bom de negócio, e um lugar bom de fazer negócio é em Comagro. A gente vai passar lá para tomar um café com a Super Equaciana e com o Carlos Reinaldo. Ô, Carlos, a gente se encontra lá em Ribeirão, tá? Eu queria agradecer a sua presença para a prateleira, e lá a gente já deixa marcado a próxima conversa. Com certeza. Espero todos aí no, na AgriShow 2023 e o evento com certeza vai ser um sucesso. Muito O obrigado agro aí pelo E convite. nada, rapaz. Obrigado você, o agro brasileiro e aqui da América Latina vai se encontrar em Ribeirão Preto a partir do dia 1º de maio, assim como o pessoal, a equipe do Carlos vai estar lá da Incomagro para mostrar esses 5 lançamentos bacanas e todo o resto do portfólio que a empresa tem para ajudar a fazenda brasileira, o agricultor e o pecuarista a produzir mais. Vocês acompanharam essa conversa aí super gostosa com o Carlos Reinaldo Nogueira Filho, ele que é o engenheiro agrônomo da Super Exalc, gerente comercial da Incomagro, e vocês vão acompanhar esse bate-papo nos nossos 2 espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, grupopublic.com.br, e a conversa com o Carlos também vai se tornar o podcast Radar Agro, que a gente posta nas plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, Google e Apple. Carlos, boa feira, a gente se encontra lá e até o próximo Papo de Prateleira, tá? Muito obrigado e até a próxima semana. Vejo vocês Obrigado, na querido, AgriShow. até lá. Grande abraço.